jornalista tarimbado, dono talvez de uma das colunas mais lidas do Brasil, escritor, porque tudo que ele escreve pode se fazer livro, sem dúvida nenhuma. Na verdade, esse camarada é nota 1 milhão. Publica coisas em primeiríssima mão, que só Deus sabe onde é que ele vai buscar. Desperta a curiosidade de quem quer estar bem informado. O nome dele é Anselmo Góes. Eu tenho muita alegria e muita honra de mais uma vez poder entrevistá-lo aqui em Menorá na TV. Anselmo, meu querido amigo, você tá bom? Mestre, Bom te ver, meu irmão. faltou na apresentação um detalhe aí, que eu sou seu amigo. Isso, para mim, está na minha biografia. E há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu acabei de oferecer a você a revista que nós fizemos na Filadélfia e eu coloquei exatamente isso. Amigos há décadas. Há décadas. Então, da vida inteira. Para nós aqui é um grande De prazer. ontem, de hoje, de amanhã, de sempre. Para nós é um grande prazer ter você aqui. Você é um marco como ser humano, como jornalista, Obrigado, como muito titular de uma coluna fundamental para a informação Muito obrigado. de quem lê o Globo. Você já esteve na mesma posição no Informe JB, que era outra coluna espetacular. Eu acompanho a tua vida, acompanho o teu caminho. Agradeço a você todos os momentos em que você me proporcionou estar como personagem da sua coluna, ou numa viagem a Israel, ou numa revista feita, ou num livro lançado. Te agradeço profundamente o carinho que você teve por mim, tem por mim, e quero dizer que ele é recíproco e é verdadeiro. Muito obrigado pela tua presença aqui entre nós. Obrigado a você. Obrigado a você. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Anselmo, nós estávamos conversando logo antes do início da gravação sobre o papel da imprensa escrita no mundo da internet. O que é que está acontecendo com as revistas, com os jornais? Há uma migração para a internet, inclusive de anunciantes. Como é que você vê essa história, Anselmo? Olha, primeiro eu não sei, no sentido de que nesse setor da internet, quem disser que sabe o que está acontecendo está mal informado, né? Tem histórias impressionantes que mostram exatamente isso, a dificuldade que a gente tem hoje de saber o que vai acontecer amanhã nesse setor, né? Mesmo pessoas assim como Steve Jobs, né, um mago da internet, uma pessoa que foi muito importante na internet, ele chegou, por exemplo, a dizer que o jornal, na sua forma tradicional, em papel, só tinha 5 anos de vida. Isso já se passaram 11 anos, os jornais ainda estão vivos e ele é que não está vivo, né? Então, esse setor é um setor em muita transformação, é uma tecnologia nova que surge a todo momento. Mas o que me parece muito claro é o seguinte: a nova geração está lendo na internet. Isso é um fato concreto. Está migrando. Então, o papel, a importância do papel como plataforma do jornalismo, ela está sendo reduzida, né? Eu acredito, mas também reconheço que essas coisas, assim, a opinião da gente está muito impregnada dos sentimentos da gente. A gente diz muita coisa do que a gente acha que pensa, que na verdade não é o que a gente está pensando, é o que a gente gostaria que fosse. Eu acredito que o papel vai sobreviver durante muito tempo, como uma coisa mais sofisticada, da mesma maneira que tem uma loja de chocolate. Você chegar numa loja americana da vida, você tem chocolate de todo tipo, mas talvez você encontre num cantinho de uma loja especial de boutique um chocolate mais caro. Eu acho que no futuro você vai, a exemplo do chocolate mais caro, encontrar no jornal uma coisa mais cara, mais sofisticada, mas uma coisa mais densa, mais profunda. Esse é o mundo que eu enxergo de agora. Agora, o mundo que a gente está vivendo, de tanta transformação, de revoluções por minuto, é um mundo que é muito cruel, né? Ele está dizimando empregos pelo mundo inteiro. Ele tem uma interrogação econômica que ninguém sabe exatamente responder. Enfim, é em transformação o mundo. Ô Anselmo, nós vemos que muitos militantes de esquerda, de outras épocas, principalmente gente que combateu a ditadura, esses militantes das antigas
começam a migrar em termos de ideologia. Como é que você vê essa questão? Você mesmo que lutou contra a ditadura e que hoje já não está mais naquela posição, até porque o mundo mudou. Como é que você vê essa questão? Eu vejo como uma forma da evolução da espécie. Você está entendendo? Eu acho que eu acho que o pior ser humano é aquele que não se curva à realidade, né? É aquele que não aprendendo com o próximo, com a realidade, entendeu? Então, ou o sujeito é um completo idiota, ou então enfim, é um religioso, é uma coisa que o sujeito não se curva diante da realidade humana. A realidade humana que está provando, quer dizer, mais uma vez, de que o ser humano, que é rigorosamente um elemento fantástico, o ser humano é capaz de inventar a televisão, que para mim é o invento mais... Como é que alguém consegue inventar, cara? Que as imagens andam por aí e chegam na sua casa e no seu quarto. O ser humano é fantástico, mas com toda essa inteligência, o ser humano testou, mas não descobriu nada melhor do que a democracia, do que o regime da concorrência e o regime das liberdades, entendeu? E testou muitas vezes de boa fé, né? Testou querendo o melhor para o ser humano, achando que esse é o caminho que levaria ao reino eterno, esse é o caminho melhor, era o caminho uma coisa. Mas a realidade, o mundo do concreto, né, mostrou que não há nada, que não há nenhuma invenção melhor para a convivência entre pessoas do que um regime de liberdade. E liberdade é você ouvir o que não quer ouvir. Tá certo. Eu estou ouvindo o que eu quero ouvir, porque você falando é ótimo. Maravilha. Ô Anselmo, é ótimo conversar contigo, porque é muito raro a gente ter uma figura do teu calibre, da tua competência, da tua condição e da tua exposição pública, porque as pessoas te leem aqui conosco. Então é um prazer grande e eu vou explorar você, porque eu quero ouvir as suas opiniões. Liberdade de imprensa e crime de expressão. Até onde vai a liberdade de imprensa? Onde começa o crime de expressão? E eu pergunto a você se você concorda com o Papa, porque eu concordo, sendo judeu, sou obrigado a te dizer que comecei a aplaudir esse Papa, porque não há outra oportunidade, não há outra alternativa, na verdade. O que é que ele diz? Você não pode matar, mas você também não pode pegar a religião dos outros e escrachar do jeito que esses caras do Charlie Hebdo escrachavam. Como é que você enxerga essa questão que eu vejo como alguma coisa que não tem nada a ver com liberdade de imprensa? É um outro papo, mas o mundo comprou essa bandeira e está querendo estampar isso por aí. Não, em primeiro lugar, eu acho que ele tem que fazer um comercial desse Papa, porque esse é um personagem, evidentemente, que eu posso discordar dos dogmas da igreja. Não, isso é outro assunto. É outro assunto. Ele é a parte. Mas ele é uma figura. É a figura à parte. E me parece uma pessoa, para continuar a nossa primeira pergunta, uma pessoa antenada, que está sentindo os sinais do mundo, para onde as pessoas querem, onde os corações imensos das pessoas empurram. Esse é uma figuraça, eu adoro esse papo. E acho que ele tem razão também nesse episódio. Eu acho que a questão aí é a seguinte. Eu gostaria de dizer assim 1000 vezes, mas não 1, 2, 3, 4, 1000 vezes, gente. É um horror o que fizeram com aqueles jornalistas de Paris. Eu queria repetir isso 1 milhão de vezes para que as pessoas entendessem. Isso não existe, você está desenhando e assassinado. Não tem sentido. Embora eu também ache até mais horrível o que aconteceu com os judeus lá dentro do supermercado Caché. Porque é o seguinte, os jornalistas, pelo amor de Deus, não é uma desculpa, eu não estou desculpando, mas eles estavam em guerra com aquela turma lá. Eles estavam, quer dizer, uma guerra verbal e a turma partindo para a ignorância, que é horror. Agora, os caras que estavam dentro daquele supermercado não tinham nada a ver com nada. É um horror. Como é que um ser humano... Aquilo é muito pior, entendeu? É muito pior. Porque você é judeu, qual o problema? Se você é judeu, se você não é, entendeu? Pela vida. Não tinha nada a ver, quer dizer, a história daquele ser humano não tinha nada a ver com a história daquele assassino, pessoalmente. É tudo isso muito horror. Agora,
Essa questão que o Papa colocou e outras pessoas colocaram é uma questão muito... que, na minha opinião, é assim. Eu sou a favor da liberdade. Eu não censuraria, eu não posso censurar, vamos dizer, do ponto de vista legal. Eu não posso legalmente agir contra aqueles cartunistas. Eu acho que, embora eu acredite no modelo de convivência da imprensa com a sociedade, em que prevaleça muito as normas dos códigos penais, ou seja, que tipifica muito claramente os crimes de calúnia, infâmia... Injúria e difamação. Eu não estou, por fato de eu ser jornalista, eu tenho que, eu não estou a... Você tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho que tomar cuidado para não injuriar, não difamar. Isso eu acho que é um direito legítimo das pessoas. Tal. Mas eu acho que não se aplica ali, porque, na verdade, aquela injúria e difamação é com um ser não real do mundo das terras, é com um ser imaginário. Então, mas eu não gosto, eu não concordo, acho um horror. E me lembra muito isso, aquele episódio daquele bispo da Igreja Universal do Reino de Deus que chutou uma santa. Nossa Senhora da Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida. Ele pode achar que aquilo não vale nada, mas ele não tinha o direito de desrespeitar os que acham que naquela pedra tem alguma coisa a mais. Então, mas nós resolvemos de uma maneira mais generosa, nós resolvemos isso, todos nós xingando a mãe daquele indivíduo. Que também não tem culpa, coitada. Daquele indivíduo que chutou uma santa. Ele não podia ter feito isso. Ele podia ter feito isso na casa dele escondido, mas ele não podia ter feito isso. Nem na casa dele ele podia ter feito. Ele podia ter feito isso. Então, você sabe por quê, todo mundo puniu ele, xingando a mãe dele. Eu também xinguei a mãe dele. Mas ninguém pegou um revólver e matou ele. Dar um tiro nele. Então é mais ou menos isso. O respeito pelas religiões, pela crença dos próximos. Se eu encontrar uma pessoa que acredita na pedra, eu tenho que respeitar essa pessoa. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu digo que a tolerância, que na minha opinião é o primo mais próximo da liberdade, chama-se tolerância. A tolerância e a liberdade na minha opinião, a coisa que o ser humano melhor inventou para, vamos dizer... Permitir a convivência. Para permitir a convivência de pessoas diferentes. Um é mais magro, outro é mais feio, outro é mais bonito, outro é mais... Entendeu? Como é que a gente consegue conviver? Cada um é do Flamengo, outro é não sei o quê, um acha que o verde é melhor, outro é vermelho. Como é que... É na democracia. Nós somos Flamengo. Nós somos Flamengo. É isso aí. E o Papa também, sabe por quê? Ele não sabe. Mas o São Lourenço de Almagro é vermelho e preto. Vermelho e preto. Então ele está com a gente. Agora, você já imaginou se o São Lourenço vencesse, fosse o campeão do mundo? Aí, já pensou? Aí ia ser um inferno. Aí ia ser um inferno. Não ia ninguém aguentar esse papo. Aí ia ser uma... Olha só, essa questão, eu também, essa questão que você acaba de me responder me leva a uma outra pergunta. Linchamento pela imprensa. No Brasil, não só no Brasil, em outros países também, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, no caso do Watergate, onde os jornalistas checaram, rechecaram e não publicaram absolutamente nada, que não havia prova absoluta nas suas mãos. Aqui no Brasil, não você especificamente, mas se publica, eventualmente, linchando pessoas e julgando essas pessoas antes do julgamento e da defesa que essa pessoa eventualmente pode obter, e aniquila-se a vida de uma pessoa sem que ela tenha a única possibilidade de se redimir daquilo ali. Como é que você vê a questão do jornalismo que publica contra pessoas e não checa essa informação e depois tem que se desmentir na própria parte do jornal onde aquilo foi publicado? Nós estamos falando, no fundo, da falência do nosso sistema jurídico, não é isso? Porque, na verdade, isso é uma tragédia do Brasil, mas é uma tragédia mesmo, é o seguinte, como o nosso sistema jurídico, ele, de todos os três poderes, eu acho que é o mais complicado, é o que menos se ajustou, embora esteja se ajustando, aos tempos novos. Então, na verdade, a imprensa no Brasil teve mais no passado e menos agora, que desempenhar um papel que não lhe cabe, né? Por exemplo, você pega assim, os grandes escândalos do Brasil até um dia desse, eram escândalos descobertos pela imprensa, que não tem uma especialidade de investigação, né? Não era descoberto pelo Ministério Público ou muito menos pela Polícia Federal. Estou falando até uns 10 anos atrás. Era a imprensa que dizia o seguinte: gente,
O nosso presidente da República, segundo o irmão dele, fez isso, fez aquilo. Caso do Collor. Então, na verdade, a imprensa, de certa maneira, substituiu, sem a competência e muito menos a legitimidade para tal, o poder investigativo no Brasil. Isso está mudando para melhor. Aí o que você está falando, na minha opinião, é uma coisa que a gente já falou um pouco aqui. É o seguinte, eu, sinceramente, sou contra qualquer lei que trate de jornalistas. Eu acho que o jornalista ele tem que ser escravo, como você é. Você é contra a lei da mordaça. Eu sou a favor você é a favor da da lei escravidão pelos fatos reais. Pelos fatos reais. Você tem que ser escravo da verdade. Não, e você tem o seguinte, por exemplo, Código Penal Brasileiro, a gente já falou, injúria, calúnia e difamação. Tem lá, se o sujeito injuriar, então se o porteiro do meu prédio injuriar, ele pode ser punido. A lei já existe, não precisa fazer uma segunda. Ela não precisa, quando a lei quer me tratar especificamente, aí tem dois perigos. O cara que não gosta de mim... Pode te pisar? Pode pisar. Ou o cara que quer pode puxar o meu saco e fazer uma lei que eu possa ser melhor do que você. E é um absurdo, porque não há ninguém melhor do que o outro. Em tese, todos são iguais pela lei. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, difamação é um crime, e esse crime cometido por um jornal, ele tem que ter uma justiça que responda a isso. Só que a nossa justiça ainda é lenta, ainda é um horror, entendeu? Então, é verdade que nós no Brasil, ao contrário de outros países, nós no Brasil não temos a cultura de pedir desculpa, né? Você pega, por exemplo, não esse Papa, mas o Papa anterior, ele pediu durante o seu pontificado 9 vezes desculpa. Muitas vezes desculpa, assim, aos judeus que foi perseguido na igreja na Ucrânia no século tal, né? Você pega o governo americano, até foi o Bush pai que pediu desculpa aos índios, porque o exército americano, no meio oeste americano, a cavalaria e tal, mas no Brasil ninguém pede desculpa de nada. E a imprensa, muitas vezes, lhe xinga na manchete e pede desculpa na carta do leitor lá escondidinha, né? É um negócio complicado. É a questão da força. A gente não erra, mas não é só... a questão da força. Mas não é só o jornalista. O brasileiro, você não vê o brasileiro pedindo sinceras desculpas, né? Na verdade, a gente tem pouco respeito pelo nosso vizinho. No país, nós precisamos mudar isso. Mudar, né? É verdade. Outro dia, eu estava conversando com o ministro do Supremo, né, o ministro Barroso, e ele estava dizendo um negócio seguinte, ele dizia assim, Anselmo, nesse caso do mensalão, o que mais me espantou é que nenhum dos réus pediu desculpa ao país. Muito pelo contrário, alguns réus comemoravam, celebravam, ele dizia assim, ninguém baixou a cabeça assim, gente, me desculpe, eu não devia ter feito isso, mas olha, eu mereço a seguração, você pode fazer qualquer outro discurso, mas não é das nossas tradições, entendeu? E eu fui chefe de algumas redações, do repórter, não, o cara está reclamando... Assumiu o erro. O cara, não, eu disse assim, cara, você já notou, a gente trabalha aqui há 10 anos, você nunca errou, rapaz, que coisa fantástica, eu acho que você devia ir para o Guinness. Você nunca errou. Toda vez que eu falo com você, você diz que o errado é o outro. Menorá na TV, já de volta no segundo bloco, com Anselmo Góes. Se você quer saber o que é que está publicado na coluna do Anselmo, dentro do coração dele, não saia daí, porque Anselmo Góes está abrindo o coração e conversando com Menorá na TV, para que você possa ter essa oportunidade de conhecê-lo em pelo, mas só emocionalmente. Já voltamos. Anselmo, há poucos dias atrás, apareceu morto um promotor de justiça argentino que estava denunciando a presidente da República Argentina, a senhora Kirchner, por encobrimento aos terroristas do Irã que massacraram a bomba a Embaixada de Israel e também a AMIA, que é a instituição judaica guarda-chuva na Argentina. Atentado con explosivos destruyó íntegramente los 7 pisos de la sede de la AMIA, ubicada en Pasteur 633 de esta capital. La gigantesca deflagración produjo serios daños a otros 6 edificios linderos. Personal de bomberos tratando los cuerpos que se encontraban en el interior de los edificios que están enfrentados con la Asociación Mutual
israelita. Voló todo, de repente voló todo. Sí, sí, se me vino toda la mampostería encima, es el que está al lado. Muchísimos bomberos, policías, médicos y voluntarios están trabajando para intentar sacar. Y sin vida debajo de los escombros. Funcionarios del gobierno admitieron que se trató de un ataque extremista provocado por la explosión de un coche bomba, presumiblemente una carga plana dirigida, similar al atentado perpetrado contra la Embajada de Israel el 17 de março de 1992. O que você acredita que tenha acontecido? É um novo Vladimir Herzog, sujeito que morre enforcado no próprio cinto ou na própria gravata ou com uma cordinha, ou com até um tiro na cabeça, e quando vão olhar as mãos do cara, não tem pólvora. Ele foi suicidado, esse freguês? Seria leviano, né, nessa altura, eu dizer assim, se foi ou não foi. Né? O que eu acho que é um horror, rapaz, é como é que um presidente, né, de um país, né, consegue, de alguma maneira, mover um gesto, não diria de simpatia, porque isso seria um horror, mas algum gesto que ajudasse a esconder uma coisa tão horrível, né? Isso é uma bomba, né? Quer dizer, esse promotor, ele mostrou muito claramente de que esse governo argentino, né, ele fez alguns gestos de tentar passar um pouco a mão em cima. Como é que se pode passar a mão na cabeça de um sujeito que explodiu um monte de gente? Né? Não, o que eu acho mais grave é que, como você acabou de dizer no final do bloco anterior, era para um governo desse pedir licença e sair de fininho, ir embora. Como é que o sujeito consegue encarar a população depois de uma história dessa? Consegue encarar o filho, a filha. O governo sério ele teria que proteger a vida desse cidadão. Botar e até algemá-lo se ele fosse um suicida. É uma história que mostra muito claramente que funcionários, altos funcionários do governo do Irã, né, envolvidos em uma estupidez. E certamente o governo argentino, não é nem que ele é conivente, porque é muito forte, mas não podia fazer um dedo de gesto que pudesse, de alguma maneira, tapar essa história. Muito pelo contrário, ela tem que ser repetida 1 bilhão de vezes, né? Para que nunca se repita isso. É uma coisa estúpida. Ô, Anselmo. Esse gesto, como o gesto do cara lá do supermercado lá em Paris, eu acho que, na verdade, a imprensa não foi tão impactante aquela história dos cartunistas que o evento depois ficou em segundo plano, né? Mas o evento depois, como é que pode? O sujeito está no lugar comprando uma coisa... Comprando comida. Tem nada a ver com nada. Agora, ao mesmo tempo, tem coisas interessantes, né? Como a história do muçulmano, né? Que era empregado lá do supermercado. Sim, o camarada salvou 5 pessoas de serem assassinados, botou todo mundo no frigorífico. No frigorífico. Desligou o frigorífico. Desligou o frigorífico, né? Espetacular. Aí mostra, isso tem que ser ressaltado como você está fazendo. Mostra, né, como o ser humano é tão maravilhoso, é uma criação tão... Como ele é diverso. Como ele é diverso. E que você não pode... Aí que está, você não pode culpar uma religião pelos loucos dessa religião ou pelos criminosos. Porque se culpar, nós estamos perdidos. É isso aí. Se a gente achar que todo judeu é bom, ou todo judeu é ruim, se a gente achar que todo católico é bom... Toda generalização é podre. Você concorda? Não leva, não vai... A gente não avança. Deixa eu aproveitar essa colocação que você fez e te perguntar o seguinte. Nós, judeus, sentimos que a imprensa lincha Israel. Não permite a Israel que se defenda e não permite a Israel que defenda a sua sociedade, que é uma sociedade múltipla, formada de judeus, católicos, muçulmanos e por aí afora, drusos, enfim, tem de tudo em Israel. Qual é o teu sentimento a respeito disso, hein, Anselmo? Eu vou dar o meu sentimento. O meu sentimento, eu sinceramente, eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade, e que beira antipatia com o governo de Israel. Esse é o meu sentimento, né? Enfim, eu estou dizendo isso, mas eu não estou ameaçado, eu estou aqui no Brasil, né?
mas eu tenho muita dificuldade com a política do atual governo de Israel. Eu acho que um problema da minha comunicação com o judeu é que eles, na minha opinião, eles muitas vezes confundem o governo com o povo. Isso é uma coisa errada no mundo inteiro, entendeu? Eu não sou a Dilma. Eu posso até ser a Dilma, mas eu posso até votar na Dilma, mas eu não sou a Dilma. Entendeu? Sim, mas esse sentimento que você tem com relação ao governo de Israel, eu também tenho. Eu sou judeu. Eu não gosto de tudo que o governo de Israel faz. O governo, eu não gosto. Assim, eu sou, você também, até pela sua, sou um jornalista, né? A gente tem dificuldade, governo pra gente é um negócio assim, será, né? Então, o governo é governo, povo é povo, sociedade é sociedade. Mas você acha que a imprensa divide isso? Ela sabe distorcer? Ela sabe montar essa divisão ou ela distorce os fatos? Eu acho assim, primeiro a imprensa não é imparcial. Essa ideia de criar uma imprensa imparcial, isso é conversa fiada. Eu não sou imparcial, evidentemente, se eu encontrar um lutador desde aí chutando uma criança, eu não vou ouvir os dois lados, dar o mesmo espaço. Não tem essa história. Você não quer saber o que a criança fez pro lutador? Não sei o quê, não tem, eu já vou achar. Vai meter o pau no lutador. No lutador, tá de preferência longe dele. Mas, enfim. E para você parece que o lutador, no caso, seria o Exército de Israel, o governo de Israel? Não, o governo. Exército não, porque o Exército... O Exército cumpre ordem. Primeiro o seguinte, eu quero dizer assim, 1 milhão de vezes o seguinte, Israel é a única democracia daquele pedaço. E como eu falei, democracia é melhor, né? Democracia é coisa tal. Eu acho, por exemplo, nesse sentido, a minha posição muito próxima da posição do governo americano. Eu acho que o governo de Israel não pode construir assentamentos em lugares que não são reconhecidos pela comunidade internacional como seus. Não pode construir. E acho, também olhando de fora, também com a comunidade do ar-condicionado aqui, não estamos lá, de que era um momento... Porque é o seguinte, se você achar que todo palestino é um terrorista... Mas ninguém acha isso. Não, eu sei. Ninguém acha, ninguém pode achar isso. Ninguém pode achar todo muçulmano, não pode, né? Mas eu acho que falta ao governo, assim, era um momento seguinte. Por exemplo, Olha, eu vou parar de construir e vamos sentar aqui para conversar. Vamos sentar, mas não. Bem. Conversar com quem? Tá bem. Vamos conversar com quem dá para conversar. Com quem está eleito lá para conversar. Porque o Israel não pode escolher a liderança do outro lado. E tem mais o seguinte, a gente mistura o que a gente acha com o que a gente gostaria que fosse. Mas eu acho que na faixa de Gaza, a autoridade palestina, se tivesse uma eleição livre, ela poderia ser representante daquela faixa de Gaza, entendeu? Não, mas houve a eleição livre e o Hamas ganhou. Agora eu quero te perguntar como é que se resolve 8 mil foguetes caindo na cabeça da cidadania israelense. Se entra em Gaza para se combater isso ou deixa correr e não defende a população? Como é que funciona? Não tem outra saída. Quer dizer, não tem outra saída. Eu não tenho direito de chegar para um pai e o filho estava no jardim, chegou um foguete, e pedir a ele moderação e tolerância. Agora, há governos, eu acho que o governo ele tem uma responsabilidade, ele tem que pensar no futuro. Uma vez você me falou como é difícil resolver aquela situação. Você sabe, é muito difícil. Eu te falei e vou te falar sempre. E agora eu vou te falar pior. Agora é pior e eu vou te explicar já por quê. Eu não sei se eu posso revelar aqui. Pode revelar o que você quiser. Mas você, uns 20 anos, você falou um negócio para mim, é muito difícil. Ali, quantas gerações vai precisar? Mas é o seguinte, sinceramente, eu não vejo como... Quer dizer, não tem solução, meu amigo. Sabe por que não tem solução? E agora eu vou te explicar que essa questão dos assentamentos, se bem que Israel não deveria construir assentamento, é uma questão menor. Você pode acreditar no que eu estou te dizendo. Eu não tenho interesse nenhum, mesmo sendo judeu, em que não haja paz lá naquela região. Claro. Eu tenho interesse em que haja paz. Eu quero visitar o Líbano, eu quero visitar a Síria, eu quero visitar a Arábia Saudita, eu não posso. Como judeu, eu não posso. Posso como brasileiro. Mas se souberem que eu saí de Israel, não me deixam entrar. E vice-versa. Para mim, não é assim. Eu prefiro a paz, sempre. Quero te dizer o seguinte, só 22% daquela terra toda é habitada, 13% por árabes.
9% para os judeus, a terra que está sendo disputada. Tem 78% dessa terra, que é pedra e areia. Ou seja, não é essa a questão. A questão ali, e agora eu vou te dizer aquilo que eu te falei há 20 anos atrás, vou te falar mais uma vez, questão religiosa, pelo lado muçulmano, e a questão territorial pelo lado de Israel. Israel troca paz por terra, mas os muçulmanos não fazem isso. Por quê? Para eles, Israel não pode viver naquele lugar, porque tem uma religião diferente. E tanto a religião católica quanto a religião judaica e qualquer outra forma de religiosidade, ela agride o Islã. Então fica muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Mas a gente tem que... A gente olhando assim a história universal, o ser humano, ele conseguiu, muitas vezes, a um preço de 2, 3 séculos, mas o ser humano já conseguiu resolver outras paradas, entendeu? Eu conversei com o embaixador de Israel, que é um cara personagem espetacular, um druso, maravilhoso, que não é judeu, é um cara inteligente também, sensacional. E ele me disse, há pouco tempo atrás, e nós já publicamos aqui no Menora na TV, e eu depois vou te mandar essa fita que é muito interessante. Ele me disse o seguinte, se a Inglaterra e a França, depois de 100 anos, hoje fizeram as pazes, fazem negócio, um reza na igreja do outro, por que os judeus, os palestinos, e Israel e a Palestina não podem fazer a paz? Tem mais o seguinte, a gente perde o sentido de existir, de sonhar, no dia que você achar que as coisas são impossíveis, entendeu? Na hora que o ser Tem que acreditar. Na hora que o ser humano disse assim, não vai dar, olha, não dá mesmo. Quer dizer, se você achar que você não consegue crescer na vida, que você não consegue, entendeu? Está dando uma sentença definitiva, né? Você está dando, entendeu? Não vale a pena, é o seguinte, então, se não vai acabar nunca, vamos para casa, vamos para onde? Né? Chega, tá entendeu? Certo. Quer dizer, se você não tiver esse negócio assim, eu vou conseguir superar essa doença. Mesmo os médicos dizendo que você não vai, mesmo você não conseguindo. Mas se você não tiver... Pode morrer na hora, você né? morre, cara. É isso aí. As pessoas morrem quando porque não acreditam. Você vê assim, pessoa que se entrega à doença e morre logo, né? Então, acreditar é da essência da alma humana. Então, um dia... Nós vamos dançar nas ruas porque vai haver paz em Jerusalém e no coração da Palestina. Não sai daí porque o papo com o Anselmo é ótimo e agora nós vamos tratar das crises brasileiras, porque sem isso a gente não vai dormir. Já voltamos. Anselmo, quando você no primeiro bloco falou das comemorações daqueles condenados, que você conversava com o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu me lembrei dos gestos do José Dirceu e do Genuíno, que curiosamente, Anselmo Góes, se transformaram numa brincadeirinha de criança. Aquele mensalão é uma piada, perto dos 200 milhões de dólares que o cara disse que vai devolver por conta própria. Anselmo, onde é que nós estamos vivendo, meu amigo? Eu acho que esses episódios mostram exatamente a falência, principalmente do Poder Judiciário no Brasil, né? Eu, sinceramente, eu não acho assim. Uma vez eu acompanhei, que eu estava no Japão, uma história de um julgamento de um empreiteiro lá no Japão. Eu não acredito assim que o ser humano empreiteiro japonês tem um coração, uma alma, um sentimento melhor do que o empreiteiro brasileiro. É tudo igual. A diferença é quando você é pego, como o Poder Judiciário, não só o Poder Judiciário, também a cultura do seu país reage ao crime, né? Nós somos sempre muito tolerantes. Nós somos o país do coitadinho. O cara tem 3 filhos. O cara só roubou 300 milhões, vai devolver 200, vai ficar com 100. Então, eu acho que nós somos... o que aconteceu é produto exatamente da falta de aptidão da justiça e uma certa conivência nossa, população, gente, de olhar, passar a mão na cabeça, né? Eu acho que nós não somos piores. Deus não botou, olha a Argentina que Deus botou. Isso não existe. Não há Argentina. Quem achava isso eram os nazistas, que acham que tem um agente melhor e um agente pior. Não há, né? Então, o que é que os códigos de convivência, sejam códigos morais ou códigos legais, de um determinado terreno, é de um jeito e de outro é de outro. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento glorioso
desejo do nosso país. Eu acho que essa ação está partindo de uns profissionais, principalmente de juízes. Tomara, Deus me ajude, nunca me decepcionar com ele. Porque me parece que ele está fazendo a coisa direita. Está falando do Sérgio. Do Sérgio Moro, né? Ele está fazendo a coisa direita assim, no sentido assim, ele simplesmente já tem 12 pessoas que fizeram delação premiada, estão explicitando e montando o quebra-cabeça para ele. Montando a quebra-cabeça, e é o seguinte, e você só consegue a delação premiada se essas informações forem se confirmadas encaixarem na outra. Exato. Eu acho, e desconfio, e quero e desejo, que ele está montando uma peça irretocável do ponto de vista legal, que nem aqueles grandes advogados do Brasil, aqueles brilhantes advogados bem pagos do Brasil, vão conseguir desmontar na sua natureza. E tanto eles não estão conseguindo desmontar, ou ainda não conseguiram, que você está vendo, pela primeira vez na história do Brasil, um grupo de empresários de peso, da pesada, da construção pesada, de peso, em cana, há quase 70 dias. Entendeu? Isso é uma novidade, né? É uma novidade, e acho que quem vai, o Poder Judiciário vai mostrar para a gente, dizendo assim, olha, tudo bem, mas as coisas estão mudando, chegamos no ponto. Chega, quer dizer, acho que não seremos radicais no sentido assim, não é radicais, porque o certo seria, se você corrompeu, não quero trabalhar, se eu sou dono de uma empresa e alguém corrompeu um empregado meu, eu não vou querer trabalhar com essa empresa. Eu acho que isso não vai ocorrer e até quero que não ocorra. Eu quero que as empresas consigam depois, ultrapassar esse momento. Mas que eles paguem um preço que seja muito claro e muito alto. Muito claro e muito alto. Mas que seja muito claro e muito alto. Direi isso 1000 vezes. É um caso sério, porque é bom que os costumes nossos estejam mudando, e estão mudando depois de 500 anos de descobrimento do Brasil. Você sabe que se diz a história que a corrupção no Brasil, diz que o primeiro grande... desceu da caravela, né? O Fernão, a gente chama de Noronha, o Fernando de Noronha, que virou o nome de uma ilha lá em Pernambuco, né? Ele conseguiu da coroa portuguesa o monopólio da extração do pau-brasil, que naquele tempo era muito importante. Muito importante para a indústria de tintas, né? De tintas. Então, dizem que ele conseguiu da coroa o monopólio. Só eu posso tirar pau-brasil do Brasil, pau do Fernando de Noronha. E dizem, enfim, suspeita que ele pagou uma grana lá. Então, nós temos uma história muito triste. Acho que isso não acaba. Eu acho que... mas diminui. Da natureza humana, gestos de extrema grandeza e de extrema pobreza do ser humano. Mas se você fizer como fizeram os japoneses, você fizer um código de punição ao crime. Ô Anselmo, você é um adotado por todos nós, porque você não nasceu no Rio de Janeiro. Não. Então você é um querido carioca. Sergipe. Honorário. Eu sei que você é de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Dizem que o lugar onde mais chove em Israel chove menos do que chove em Sergipe, que não chove nada. Então, para você ter uma ideia, eu quero perguntar a você se você está feliz com o Rio de Janeiro, mas eu quero dizer a você que eu estou. E estou por quê? Nunca vi na minha vida, eu sou posterior a Pereira Passos e aos grandes construtores do Rio de Janeiro, nunca vi um prefeito que operasse a cidade do Rio como está sendo operada pelo prefeito Eduardo Paes, com os defeitos e as qualidades dele, não é essa a questão, mas eu acho que ele está fazendo uma revolução no Rio. Qual é a sua opinião, hein? Essa. Na verdade é isso. Eu cheguei no Rio em 70, né? Então nós estamos falando de 44, 45 anos da minha existência aqui no Rio de Janeiro. O Rio sempre foi muito bom em escolher mal. Nós somos bons nisso. Nós, os cariocas de chegaram, os cariocas de nasceram. E nesse momento, eu acho que já é uma coisa de uns 5, uns 10 anos, uns 8 anos, a gente finalmente conseguiu... uma boa equação. Uma boa equação. Governo federal, estadual Lula, e municipal. Cabral e Paes, né? Finalmente, né? E aí, rapaz, eu consigo colocar isso de uma maneira até mais ampla. A gente tem um cardeal aqui que é um cara muito legal, o secretário Beltrame é um cara legal, entendeu? Eu acho que a gente conseguiu, em determinado
tempo do mundo, casar umas pessoas que vão nos ajudar, que estão nos ajudando, né? Enfim, nesse sentido, eu acho que deu um horóscopo, deu alguma coisa. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada nos personagens. Anselmo, nós falamos de corrupção, nós falamos de governo municipal. Qual é a tua expectativa em relação ao Pezão, que eu também quero te dizer que adoro? Olha, eu acho assim, como eu falei o seguinte, eu acho que, por exemplo, você pega o governo Cabral, né? E se for para falar mal dele, os problemas dele... O problema pessoal dele é dele, ele tem que resolver. Mas o governo dele a gente não pode dizer que é ruim. Foi um governo bom. Eu ficava assim, agoniado, assim, que a gente assistia os horários de propaganda eleitoral, tinha candidato a governador que prometia assim, e isso, promessa de campanha, recorria. Meu governo, eu vou resolver o rabicho da Tijuca. O rabicho da Tijuca parecia o quê? O rabicho? Nada, né? Disparou. O Rio de Janeiro é talvez a única metrópole do mundo onde realmente o metrô ficou parado. Todo mundo fazia metrô, todo mundo. E aqui ninguém fez nada. Ele tirou do papel. Então a gente rompeu essa barreira. Eu acho nesse sentido. Então, o Pezão foi o Cabral, com a sua capacidade política, por exemplo, ele foi um cara que conseguiu virar amigo de infância do Lula. Para a gente foi muito bom. Teve pela primeira vez um presidente que falava com o governador e com o prefeito. Mas o Pezão era quem tocava o dia a dia das horas, né? O Pezão foi muito eficiente, né? E eu sou muito otimista. Somente, pelo menos uma dessas obras, como por exemplo essa linha 4, que vem de metrô de lá de São Gonçalo, né? Absurdo, cara. Absurdo. Precisa ter trem. Todo lugar é isso, todo lugar tem trem subterrâneo por cima, né? A classe média automobilística, eu acho até um pouco assim, como disse o arquiteto Jamilene, Jamilene acha que no futuro o carro será o cigarro, quer dizer, no sentido assim de... Não tem como você dar um carro para cada família se você não construir uma cidade a cada geração, né? Abrir as ruas. Então nós temos que andar, né, naquelas manifestações de junho, né? Tem alguém que falou, né, que país rico não é o país que o pobre ande de carro, é o país que o rico ande de metrô. É verdade. É isso que a gente quer, metrô. Fantástico. É assim, pô. Você vem lendo um livro, como vem um cara de Nova York, Paris, lendo um livro no metrô, a estabilidade, ali você vem lendo um jornal. Pontual, confortável, desce, ar-condicionado. seguro, Beleza pura. Show de bola. Você desce no seu escritório. Por falar em ar-condicionado, eu me lembrei de uma questão chamada escravidão no Brasil. Tem gente que acha que sistema de cotas não vale nada, tem gente que acha que danem-se os pobres, que eles que se enforquem, que fiquem do jeito que está ou que estão. E eu prefiro ficar com a ideia do Joaquim Nabuco, que disse um dia que não adianta acabar com a escravidão, é preciso que se acabe com a obra da escravidão. Como é que se acaba com o sentimento de escravidão? Como é que se acaba com a posição dos filhos e netos dos escravos? Como é que se dá a essas pessoas cujos parentes anteriores, cujos pais, avós, bisavós foram escravizados e que obviamente começam nessa corrida pelo sucesso na vida com muitas horas de atraso para aqueles que não passaram por essas dificuldades. Como é que se resolve esse problema, Anselmo? Olha, eu não sei, né? Saber eu não sei, eu tenho uns palpites. Eu quero ouvir tua opinião. Tá bom. Não, é o seguinte, eu acho assim, é uma ideia moderna, a ideia da reparação. É uma ideia muito do final do século XX, século XIX. Por exemplo, os judeus receberam reparação pelo Holocausto. Com muita dificuldade ainda recebem. É uma briga danada, mas esse o caminho. Mas recebe. Então, é óbvio que o Joaquim Nabuco tinha razão quando defendia algum tipo de reparação. Reparação monetária, reparação de todo tipo ao negro. E agora mesmo a OAB vai criar, esses dias agora, uma comissão de reparação.
Como é complicado você reparar isso, quer dizer, não é só complicado legalmente, financeiramente, eu não acredito que venha uma reparação econômica, mas pelo menos deve ficar claro de que a gente tem uma dívida. Se a gente que eu estou falando, os brancos, ou as pessoas que não pertence ao povo negro, povo negro, e que é a maioria do povo brasileiro. Nós temos uma dívida, ou seja, nós somos devedor. Isso é bom até para na hora que estiver discutindo. Não, eu sou contra a cota. Como contra a cota? Você tem uma dívida. Você tem que pagar uma dívida. Isso aí. Eu acho que isso também o Brasil tem uma tradição de fazer as coisas de maneira muito lenta, né? Mas eu acho que o caminho é esse, é o caminho de você reparar através de acesso à faculdade, através de acesso a emprego, mas reparar mesmo. Mas tem que partir, porque as pessoas que não querem reparar é porque as pessoas não acham que não fizeram nada. Eu acho que elas não têm noção do que está acontecendo. Elas estão sofrendo as consequências. Elas estão dizendo assim, as pessoas que não querem a reparação é que elas acham que não houve nenhum dano, no fundo. Não houve nenhum dano, ninguém... Para elas, mas para quem sofreu houve. Anselmo, olha, eu posso ficar horas e horas conversando com você. Tudo bem. Mas, infelizmente, o nosso programa tem 1 hora de duração e eu quero te oferecer as nossas câmeras e os nossos microfones para que você se despeça fazendo suas considerações finais, te agradecendo de coração a tua presença aqui entre nós. Eu é que agradeço. Como eu falei, eu estou em casa, estou com um amigo, e para falar de coisas que eu acredito, enfim, não tenho o dom da verdade, mas acho que a graça da vida é você aprender e, se possível, também ensinar, né? E conviver e tolerar, né? E democracia é melhor. Bom, ele está dizendo que aprende, eu também aprendi com ele, adoidado aqui. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET, e também nas repetições em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você confere aqui embaixo da telinha. Eu quero deixar registrado o meu agradecimento ao Anselmo Góes, que deixou as suas atividades, está nos estúdios de Menorá na TV, para muita alegria, muita honra e muita satisfação, não só de todos os nossos telespectadores, como você que está em casa apreciando esse papo com o Anselmo, mas também de toda a nossa equipe. Eu agradeço ao Anselmo e deixo para você um beijo no coração até quarta-feira que vem. Nos vemos lá.